pergunta que fazem bastante é por que eu escolhi a Chanceler para trabalhar hoje no salão. Bom, o meu motivo de volta para o Brasil foi por motivo de saúde, no qual foi descoberto um problema cardíaco e eu não podia ter nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de emoção forte. E no Japão a gente não consegue trabalhar sem se estressar, por mais que você trabalhe no salão. É uma carga horária muito puxada, principalmente quem tem o seu negócio próprio, porque praticamente você não tem folga, e a gente decidiu voltar para também buscar outros diagnósticos, né? Porém, contudo, o diagnóstico do Brasil foi o mesmo que me deram lá. Segunda resposta segunda pergunta é, por que você escolheu trabalhar ou se fidelizar, né? Fidelizar o teu salão só com os produtos da Chanceler, acerca de produto capilar. Porque na Chanceler hoje, como eu falo todas as lives, né? E na semana passada eu frisei muito isso, nós temos produtos de alta qualidade, costumo até dizer que produtos de alto impacto. O que significa um produto de alto impacto? Produto de alto impacto é aquele produto que você faz a primeira vez o uso dele e na primeira aplicação você já consegue ver um resultado, né? Por exemplo, o meu carro-chefe hoje sempre foi o alisamento, né? Tanto orgânico quanto, enfim. Só que hoje faz 7 anos, mais ou menos, que eu não trabalho mais com nenhum tipo de formol, nenhum tipo de alisamento que não seja o alisamento ácido. E, no caso, o ácido não formol, tá? Nem trabalho mais com alisamento alcalino, por causa da incompatibilidade, porque uma vez que você faz um alisamento na base de tioglicolato, por exemplo, você não tem compatibilidade com mais nada depois, né? Que principalmente a mulherada hoje, que hoje está morena, amanhã quer estar loira, depois de amanhã quer estar ruiva, vai no outro mês já quer estar com cabelo roxo, azul, e você, quando trabalha com esse tipo de alisamento, você não tem como estar fazendo mudanças assim, como é que eu falo para vocês, num curto período de tempo, conta da incompatibilidade. Não que o ácido orgânico, por exemplo, o ácido glioxílico, né, que é a nossa base, você possa estar mudando, né, a toda semana a cor do seu cabelo, não é isso? Mas você corre um risco bem menor de uma quebra ou de, né, um corte químico do que os alisamentos alcalinos, tá? Deixa eu ver quem está aqui com o áudio ligado. Então, hoje na Chanceler eu tenho qualidade, né, alta qualidade, produtos de alto impacto. Vou citar um aqui bem corriqueiro, que é o DTX Zero, ou até mesmo fios hidratados, né? Eu costumo dizer, todo mundo me pergunta, mas é um kit de lavatório, porque tem 2,5 litros, e eu já não vendo como kit de lavatório. Eu vendo ele como kit de tratamento e um tratamento profundo até. Porque na linha que eu trabalhava antes, eu tinha um tratamento que era do mesmo nível do fios hidratados, porém, contudo, numa quantidade menor e um preço muito mais elevado. Então, o que eu quero dizer? A Chanceler hoje, ela me proporciona, né, para quem é profissional cabeleireiro, alta qualidade, um custo-benefício muito bom, porque todos os nossos produtos, eles são rentáveis, tá? Você não é um produto que, por mais que seja de 1 litro, né, aquele produto que você abriu essa semana e ele dura no máximo uma semana e meia, né? Pelo contrário, se você souber usá-los, ele tem até uma durabilidade bacana, e quanto mais rentável for o produto e com a qualidade de excelência que os produtos da Chanceler te oferecem, mais lucratividade o teu salão vai ter, tá? E outra, né, não são produtos de preço elevadíssimo. Eu, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei a pagar em um único passo de uma progressiva R$ 1.000.
um único litro, né? E aí, fora isso, eu ainda tinha que procurar um shampoo anti-resíduo de qualidade para poder casar com aquela força, né? Com aquele redutor, que era caríssimo. E hoje, não, a gente compra um kit, né, de progressiva, por exemplo, o valor dele normal é R$ 440, vem 2 passos, os 2 passos completos. E aí tem muita gente também que me pergunta se eu consigo fazer um alisamento perfeito só com o passo 1 e o 2. Sim, você consegue, tá? Porque quando eu entrei na Chanceler, não tinha o Zera, só tinha o passo 1 e o 2, não tinha o DTX Carbono, né? Eles foram lançados depois, e eu consegui lisos extraordinários, lisos perfeitos em qualquer tipo de estrutura, né? Só com o passo 1 e o passo 2. Porém, contudo, cabe ao profissional cabeleireiro diagnosticar, analisar aquele fio e aplicar o protocolo correto de acordo com aquele fio, tá? Só que de um mês para cá, de um mês atrás para cá, gente, todo mundo que vem acompanhando, né, as sequências desses treinamentos, eu fiz um curso e estou fazendo ainda uma formação, né, de tricoterapia, no caso, né, de terapia capilar. E, no caso, nesse curso, a gente fez uma especialização de alisamento. E aí é a questão, né? As pessoas perguntam por que que tu fez uma especialização se tu já é uma especialista em alisamento perfeito, se tu já é especialista em criar lisos perfeitos, porque o nosso mercado, pessoal, da beleza, ele está em constante mudança. E se tu não for atrás de conhecer o que está de novidade no mercado, tu vai ficando para trás. E eu já, inclusive, passei para vocês, né? Já tem umas 4 terça-feiras, ou é 3, que eu venho passando esse novo método de alisar, né? Um alisamento mais saudável, menos compactado, né? No qual a pessoa vai ter um liso perfeito, mais saudável, onde ela vai poder mudar a cor do cabelo dela, por exemplo, sem, como é que eu vou dizer, sem BO nenhum, né? Por mais que você use uma orgânica, por exemplo, se o cabelo ele não tiver em condições, tu não tem como fazer nenhuma coloração. Com a nossa coloração, obviamente, que tu tem como trabalhar, porque ela não tem amônia. Mas se a pessoa não trabalha com a coloração da chanceler, ela não tem como fazer se esse cabelo estiver não muito saudável, estiver debilitado, por mais que seja uma orgânica, tá? Por quê? Porque a gente precisa tomar cuidado com a estrutura desse fio, com a saúde desse fio, e eu vou expor esse fio a uma alta temperatura, né? Do qual eu já expliquei aqui quanto é a temperatura limite que uma queratina, a queratina do nosso cabelo normal, ela suporta. Alguém lembra aí qual que é essa temperatura? Respondam aí rapidinho para mim. Quem assistiu às outras lives, lembra de qual é a temperatura que a queratina suporta, né? Até 50 graus Celsius, sem ela se desfazer. E aí a diferença do alisamento compactado, que é o alisamento que eu fiz durante 7 anos aí, eu não preciso mudar o meu produto, pelo contrário, eu fiz foi agregar um produto que nem todo mundo usava, que era esse aqui, ó, que é um produto espetacular para fazer esse tipo de procedimento, né, de um alisamento orgânico 100% perfeito e 100% saudável, no qual o defrisante, o termoativado, ele vai me propor, me proporcionar que eu trabalho com uma temperatura mais amena, mais baixa do que a temperatura convencional que eu sempre trabalhei. Então, eu venho percebendo, e não só eu, como as minhas clientes, a diferença, né, na saúde desse fio.
E por mais que tu pegue um cabelo, um fio bem debilitado, tu consegue fazer nesse novo método um liso perfeito e saudável, porque tu vai preparar esse cabelo, esse fio, no caso, para que ele passe por esse procedimento. Já ouviram um ditado que diz assim, ó, eu ponho para depois tirar? Eu injeto para depois retirar. É basicamente isso que tu vais fazer, mas sem fazer com que aquele cabelo que já estava poroso ou já estava sensível, ele se torne ainda mais sensível. Pelo contrário, ele vai sair dali um liso bonito, um liso saudável, né? E muito mais brilhoso do que ele foi um dia. Embora eu venha batendo nessa tecla que nem todo cabelo que é liso, macio e brilhoso, ou brilhante, para algumas pessoas que falam assim, isso significa cabelo saudável, ou fio saudável, né? Então, a gente vem aprendendo, conforme o mercado vai caminhando, você precisa e você deve, como profissional cabeleireiro, você necessita, é mais que sua obrigação, de seguir e de procurar saber o que o mercado está fazendo hoje, para que você, ou seu salão, o seu espaço, enfim, ou se você trabalha no salão de alguém, para que você, como profissional cabeleireiro, você não fique para trás. E a Chanceler, hoje, ela te proporciona, ela te oferece não somente os produtos, né, de alta qualidade, né, de produto de alto impacto, como um custo-benefício muito bom para nós, salão, mas também ela te prepara em todos os setores que tu queres desenvolver dentro da empresa. Ela te dá um treinamento de produto, por exemplo, ela te dá um treinamento ou um curso de especialista, ela faz a formação, tem os outros treinamentos, né, durante a semana, que é acerca de marketing, de negócios, enfim, que dá para te aplicar dentro do teu negócio, dentro do teu espaço, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês um protocolo que a gente chama de semidefinitiva. Para quem tem a apostila aí em PDF, vai poder acompanhar. E aí tem muita gente que me pergunta em que tipo de cabelo eu faço uma semidefinitiva, por exemplo. Num cabelo muito afro, ou num cabelo que, ainda que ele seja só um cacheado, mas ele seja um cacheado bem resistente, ou um cabelo mais grosso, né? Onde você vai poder fazer a aplicação desse produto e no mesmo dia fazer a reaplicação, tá bom? E aí eu consigo um liso 100% em qualquer tipo de estrutura, beleza? Tá todo mundo me ouvindo aí direitinho? A Nayara, só que ela entrou e saiu, acho que não sei quantas vezes aí, acho que ela não está conseguindo se ajeitar. Bora lá, gente? Se vocês tiverem o Zera, por exemplo, que é esse shampoo aqui, ó, um shampoo quelante ou sequestrante, qual é a função desse shampoo? Ele tem a função de retirar toda a carga, né, de metais pesados existente no fio, tá? Ele trata também, por ele ser nanotecnologia, né, ele faz uma nanolimpeza sem agredir essa fibra capilar ou sem dilatar essa cutícula. Ele consegue remover não só os metais, mas fazer uma limpeza mais profunda sem dilatar essa cutícula, tá? Ou sem deixar esse cabelo muito áspero, né? Já usaram aqueles shampoo anti-resíduo? Eu sofri muito quando eu cheguei no Brasil por isso. Já usaram shampoo anti-resíduo que tu ia lavar o cabelo da cliente, aí quando tu passava a mão assim, parecia que ia furar a tua mão de tão duro, tão ressecado que era, que ficava, né, aquele cabelo. Já com o Zera, e até mesmo com o controle absoluto passo 1, a gente não sente esse tipo de incômodo, a gente não tem esse tipo de reação, tá? Tanto um quanto o outro,
eles deixam o cabelo bem maleável, tá? Bem, nem parece que você passou um anti-resíduo ou um shampoo de limpeza profunda ali, porque tu sente a dilatação da cutícula, né? Mas tu não sente a aspereza do fio. O fio, ele não fica duro, ele não fica ressecado, pelo contrário, ele fica bem maleável, tá? Qual é a diferença do Zera para o passo 1, né? Do controle absoluto? É que esse daqui não faz a dilatação, já esse aqui, ele já faz uma dilatação melhor do que o Zera, tá? Mas tem alguns casos, por exemplo, que eu posso usar só o Zera para fazer um alisamento, né? Que nesse novo método aí, a gente consegue fazer o uso só do Zera, ou se você não tem o Zera, faz o uso do passo 1, só que sem tempo de pausa nenhum. Faz a lavagem do cabelo, sem esfregar esse couro cabeludo. Já expliquei inúmeras vezes por quê, né, que a gente não remove a oleosidade desse couro cabeludo por completo. Primeiro que a gente faz um alisamento orgânico, à base de ácido. E se esse couro cabeludo estiver muito higienizado, quando você for aplicar, fazer a aplicação do passo 2, se você, porventura, esbarrar nesse couro cabeludo, que, querendo ou não, às vezes, na correria, a pessoa acaba encostando ali no couro. Vai começar a dar pinicação, né, a querer coçar o couro cabeludo e a cliente vai querer coçar. Só que, quanto mais ela coçar, mais o produto ele vai penetrando dentro dessa pele, que é o couro cabeludo, né, gente? E aí vai começando a dar mais ainda a ardência, a pinicação, né? Aquele incômodo, aquela coceirinha. Só que depois de 3 dias é que tu vai ver esse couro cabeludo se descamando ou descascando. E aí vocês já viram, por exemplo, progressivas que a pessoa faz e depois fala, nossa, eu fiz ali, tá só o cascão na minha cabeça, né? Me deu muita caspa, isso e aquilo, e não é a caspa, não foi o produto em si, tá? Foi porque a pessoa, provavelmente, como diz o Rossini Alves, provavelmente ela higienizou muito esse couro cabeludo e o produto em contato com o couro muito higienizado deu essa descamação aí, beleza? Por que que eu não lavo, né, bem o couro cabeludo? Eu consigo higienizar essa raiz sem esfregar o couro cabeludo. Eu vou lavar esse couro cabeludo no final do procedimento, na hora da finalização. É que eu vou lavar bem esse couro cabeludo, beleza? E aí, gente, a coceira, a descamação, ela é o menor dos problemas que a pessoa vai ter. Se essa pessoa for alérgica a algum ativo do nosso produto, aí o BO vai ser maior. Então, é melhor que você preserve a oleosidade desse couro cabeludo. Você vai lavar e de maneira muito organizada esse fio, tá? Você vai sempre lavar assim, ó. Nunca vai fazer isso aqui, nunca vai embolar e fazer isso aqui, ou fazer, né, aqueles movimentos. Não, você consegue lavar bem um couro cabeludo sem bagunçar ou sem embaraçá-lo ainda mais, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o Josivaldo escreveu. Usando zero nos procedimentos de mecha em cabelo que já tem progressiva na fibra, não esquenta. Que antes do zero era um problema que tinha, que está molhando os papel alumínio. Está falando do Zera, né? O Zera, galera, eu vendo ele como uso obrigatório dentro de um salão. O que é um uso obrigatório? É um shampoo que tu deve usar antes de qualquer tipo de procedimento. Seja ele um procedimento químico, como uma coloração, uma descoloração ou uma progressiva, quanto no tratamento. Para fazer, vamos supor, uma reconstrução, né, com DTX ou SOS,
usa o Zera, tá? Primeiro que a nossa água, hoje em dia, ela está muito carregada, né? De cloro, de alguns outros metais, de tratamentos, enfim, para tratar essa água, para que a gente possa estar consumindo, né, lavando as nossas coisas em casa sem que nos prejudique. Porém, contudo, no nosso cabelo, isso vai se acumulando. E quando tem muito resíduo desses metais no nosso cabelo, se a gente não usar um produto de qualidade, lembrando que o nosso Zero ele é exclusivo da Chanceler, se a gente não usar um produto quelante para tirar esse excesso, esse peso, né, de metais, isso pode nos prejudicar na hora do procedimento, nos atrapalhar na hora de um procedimento, por exemplo, tá? Então, às vezes, as pessoas, elas têm um pouco de preguiça, né? Ah, mas eu vou lavar o cabelo para me fazer uma mecha. Ah, mas eu vou lavar o cabelo para me fazer uma coloração. Sim, tu precisa preparar esse fio para que ele receba melhor. Tu vai tirar daquele fio com zero todo o impedimento que tiver entre você e o seu resultado perfeito. Entende? Então, quando eu uso zero, eu consigo ter uma segurança melhor para trabalhar, tá? O resultado de uma progressiva, por exemplo, fica esplêndido quando eu uso o zero, né? Foi o melhor produto, eu acho que a Chanceler lançou, depois que a gente já tinha alguns produtos. Esse é um produto que a gente não tem nem explicação, não dá. Quem usa ele não tem como ficar sem ele depois, porque você consegue ver essa diferença, né? Principalmente nos procedimentos químicos, tá? Que é essa segurança que ele te promove, né? Que te dá a possibilidade de trabalhar mais tranquilo, né? Entre aspas. Só que, lógico, se eu pego um cabelo muito sensibilizado, aí eu já não vou ser muito responsável, né? Se eu pegar esse cabelo, mesmo sabendo que ele está debilitado, né? Mesmo sabendo que ele está sensível, eu vou lá e aplico um pó descolorante, por exemplo. Aí eu já vou estar sendo irresponsável, que a minha obrigação como profissional cabeleireiro capacitado é tratar esse cabelo primeiro, tá? Fazer um cronograma capilar primeiro, beleza? Aí, ó, depois que eu lavei 2 vezes com o Zero, eu vou passar o passo 1 da progressiva, tá? Do nosso controle absoluto, que ele tem como base o óleo de argan, a sericina, ele vai fazer uma limpeza profunda, porém, contudo, o óleo de argan e a sericina, ele te proporciona emoliência, que foi o que eu falei alguns minutos atrás. Ele não deixa o cabelo rígido demais, ressecado demais, duro demais. Na verdade, ele não deixa nem duro, nem ressecado, nem nada. O cabelo ele fica emoliente, nem parece que você aplicou ali um shampoo anti-resíduo, tá? Ou de limpeza profunda. E aí, se esse cabelo for bem resistente, eu vou deixar um tempo de pausa de 5 a 10 minutos. 5 minutos se esse cabelo for mais fino e 10 minutos se esse cabelo for mais resistente ou mais grosso, tá? Enxago ele normal, lembra sempre de preservar esse couro cabeludo, gente, a oleosidade dele. E aí eu vou secar 80%, cerca de 80% esse cabelo. Se eu quiser, eu posso secar na toalha? Posso secar na toalha, contanto que eu seque, né, até 80% esse fio, ou no secador, beleza? Não vou desembaraçar esse fio, eu vou separar essas mechas com muito cuidado. Na hora que eu for aplicar o passo 2, que é a nossa força, a base dele, do passo 2, é o ácido glioxílico, a carbocisteína, o óleo de argan e a sericina, tá? Uma pergunta que eu quero fazer, abrindo aspas. Progressiva trata cabelo? Alisamento trata cabelo?
Respondam aí, rapidinho. Alisamento trata cabelo? O produto do alisamento trata cabelo? Não, né? Ah, mas o teu produto tem, que eu já ouvi isso, teu produto tem o óleo de argan e a sericina, ele não trata? Ele não trata. Para que o óleo de argan e a sericina está embutido ou está inclusa dentro do nosso produto? Para que eu consiga ter emoliência, para na hora de fazer essa tração mecânica, que é a escova e a chapinha, esse cabelo não esteja rígido ao ponto de se partir ou se quebrar, tá? Então, a progressiva em si, ela não trata. Eu consigo um alisamento tratado? Consigo, mas aplicando o tratamento antes ou depois da progressiva, ou até mesmo durante, se for um procedimento, por exemplo, da lisoterapia, que foi o procedimento que eu passei na semana passada. Aí eu consigo um liso tratado. Mas só o produto passo 1 e o passo 2, só ele em si, ele não trata. Entenderam? Até aqui todo mundo me entendeu? Então, quando eu for aplicar o passo 2 na mecha, eu vou enluvar essa mecha, e aí esse próprio produto, né, ele vai me ajudar na hora de desembaraçar esse fio, tá? Eu não desembaraço o fio antes de secar e nem desembaraço ele depois de secar, antes de aplicar o produto. Eu sempre vou desembaraçar esse fio depois da aplicação do passo 2. Aí é que eu vou desembaraçar esse fio, beleza? E eu nunca vou começar a desembaraçar, ó, da raiz para as pontas. Eu sempre vou começar das pontas até a raiz. Até aqui todo mundo me entendeu? Semidefinitivo. Eu deixei ali 50 minutos de pausa a 1 hora. Eu geralmente agora estou deixando 1 hora de pausa na primeira aplicação. Depois de 1 hora, os 60 minutos, eu vou lá, faço um enxágue 100% desse produto, seco ele novamente, cerca de 80%, tá, desse cabelo, e vou reaplicar o passo 2. E deixo por mais 30 minutos, 40 minutos. Isso vai depender muito da resistência desse fio, tá bom? Agora, tem esse novo método que vocês já fizeram progressiva, que quando vocês aplicaram o produto, esse cabelo chupou todinho o produto? Sim ou não? Respondam aí rapidinho, para a gente não demorar muito. Já fizeram progressivo, já fizeram um produto, um alisamento orgânico, no qual, quando você aplica o produto, enquanto ele está em tempo de pausa, o cabelo sugou todo o produto a ponto dele ficar meio seco? Sim ou não? Tem. Sim, Adriana Pimentel, Paulo Ribeiro, não. Acabei de falar, não. Rosana, sim. Então, tem uma dica aí. Quando acontece isso, que o cabelo ele está começando a ficar seco, né, com o produto, não tem aquele restinho que sobra na tua cumbuquinha, que fica um pouquinho do resíduo do produto, põe um pouco de água ali, mistura e vai molhando, umedecendo esse cabelo, não deixa ele seco por completo, tá? Isso também foi uma das coisas que eu aprendi recentemente. Tenho feito, inclusive, ministrei no nosso workshop e dá muito certo. O resultado é fantástico. Então, quando tu perceber que o cabelo está começando a ficar sequinho, vai lá e umedece com a água e o produto diluído na água e umedece. Por que eu não posso borrifar só a água? Porque a água sozinha ela pode diluir o produto. E geralmente dentro da nossa cumbuca sempre sobra um pouquinho do passo 2. Aí o que tu faz? Mistura a água ali, dilui esse restinho que sobrou e vai umedecendo todo o comprimento do cabelo. Beleza?
Depois do segundo tempo de pausa, eu vou enxaguar 100% esse cabelo. E antes de eu secar, vou começar a fazer o tracionamento, a estiragem do cabelo, eu vou secar, tirar esse excesso de água, cerca de 70%, na toalha. Eu faço um coquezinho, quem estiver lá em São Paulo, nesse evento especialista, eu vou estar falando sobre isso também. Enrola esse coquezinho, que o próprio coquezinho, se tu deixar ele 3 minutos a 5 minutos enroladinho na toalhinha, ele vai sugar todo o excesso de água, tá? Deixa eu ver aqui o que a Adriana perguntou. O que é que eu não posso passar puro? Tu tá falando do que, Adriana? Da água? Da água que tu tá perguntando? Por que eu não posso passar ela pura? Borrifar ela pura no cabelo? Eu não borrifo a água sozinha. Não, Sayuri, boa noite. Eu perguntei, na hora que o cabelo está poroso, chupou todo o produto, por que que você mistura o produto com água e não posso reaplicar o produto puro? Porque Sem pôr... é desperdício de produto. Primeiro que eu preciso da umidade desse cabelo por conta da ponte hídrica que eu estou quebrando, deixando ela aberta para que o produto penetre e fixe melhor ali. Ah, entendi. A água, nesse caso, ela não tira o poder do alisamento ali. Não. Por isso que eu estou falando, não faz o borrifador da água pura. Mistura com o restinho do produto que está na cumbuca e vai umedecendo esse cabelo. Não deixa ele secar por completo, tá? Beleza. Mas geralmente, gente, o cabelo que suga muito produto, que ele fica nesse ponto de seco, é um cabelo que está bem debilitado. Ele está bem poroso, no caso. Né? Por mais que tu faça um pré-tratamento antes, ele está bem poroso. Mas essa parte do pré-tratamento a gente vai falar também, tá bom? E aí, depois da segunda aplicação, que eu tirei 70% do excesso de água na toalha, eu vou usar esse lindão aqui, ó. Eu posso usar o Livin leite siliconado? Não. Tem que ser o termoativado, tá? Primeiro que o termoativado, ele é um produto que precisa de calor para ativar. Segundo que, eu guardei minha chapinha. Segundo que, ele não vai deixar o meu cabelo queimar quando ele entrar em contato com a chapa, né, chapa quente da minha chapinha. Ele vai proteger esse fio, só que ele não bloqueia por completo o calor. Eu consigo transferir o calor exato que essa fibra precisa para ser transformada de um enrolado para um liso, tá? Sem deixar ele queimar e sem deixar de passar a transferência correta, tá? Já o leite siliconado, ele não tem também as mesmas propriedades que o nosso defrisante tem, tá? Então, eu preciso usar o termo ativado. Teve gente que já me perguntou, eu posso usar qualquer termo ativado? Gente, eu não sei se você vai poder usar qualquer termo ativado. Eu usei o nosso. O especialista que eu fiz, né, a especialização que eu fiz, o cara estava indicando o produto dele. Só que eu não comprei, obviamente, o produto dele, porque eu trabalho com a Chanceler. E deu muito certo e está dando muito certo, graças a Deus. Né? Eu consigo um liso perfeito, como eu falei no início dessa live, mas um liso saudável, sem ser um liso compactado. Deixa eu pegar aqui um copo, que eu vou fazer uma coisa rapidinho para vocês. O que é um liso compactado? Suponhamos que esse copo aqui, ele seja o nosso cabelo. É um copo de plástico, certo?
E aí, se eu colocar aqui, vamos supor, uma bolinha de isopor da cor rosa, uma bolinha de isopor da cor azul, dentro desse copo, expor esse copo com as bolinhas de isopor ao calor extremo, ao ponto de derretê-lo, eu consigo deixar essa bolinha azul separada da bolinha rosa e separada desse copo de plástico? Sim ou não? Se vocês não entenderam, falo que eu vou repetir. Respondam aí no chat rapidinho. Se eu expor esse copo com as duas bolinhas, uma de cada cor, uma rosa e uma azul, a uma temperatura a ponto de derreter esse copo, eu consigo, mesmo derretido, ter a estrutura do copo derretida, a bolinha separada azul derretida e a bolinha separada rosa derretida, ou os três viram um só? Não consigo, né? Eu não consigo separar. Os três viram uma única coisa. A mesma coisa acontece com o nosso cabelo quando a gente expõe ele a uma alta temperatura repetidas vezes. Por exemplo, é para me selar com 20 vezes, né? Só que na 8ª vez eu já consegui a selagem dessa cutícula. Não, mas aí a pessoa disse que eu tinha que ficar as 20 vezes e eu vou continuar até dar os 20. Quando eu cheguei na 10ª passada, eu já comecei a derreter essa estrutura. Não são 3 estruturas, não são 3 separações, 3 etapas que o nosso cabelo tem, 3 fases, separada em 3 partes: cutícula, córtex e medula, certo? Cutícula, córtex, medula. Se eu exponho demais a temperatura excessiva, né, repetidas vezes, eu transformo esses 3 em uma única estrutura, igual isso aqui. Isso é um alisamento compactado, tá? É um alisamento no qual, óbvio, né, eu vou ter um alisamento duradouro e até permanente. Porém, contudo, se eu quiser fazer uma mecha que seja, eu não vou ter estrutura suficiente, né, para realizar esse tipo de procedimento, porque eu transformei as 3 numa só estrutura. Conseguiram entender? Senão eu repito. Isso, quando a pessoa me provou, isso foi provado cientificamente, tá? Quando foi que abriu-se os meus olhos para esse tipo de dano irreversível, porque quando tu transforma as 3 partes do cabelo, as 3 fases do cabelo em uma única fase, igual acontece quando a gente faz esse exemplo que eu falei para vocês, isso se torna um dano irreversível. Não tem como corrigir mais. Eu já derreti tudo, derreti cutícula, juntei com córtex e medula do cabelo e transformei eles numa única coisa. Conseguiram entender? Bora, gente, cadê vocês? Eu vou encerrar a live. Não tem ninguém na sala? Ninguém está me ouvindo? Vocês conseguiram entender o que é um alisamento compactado? Sempre vai ter que reaplicar o... Não, Sandra, esse protocolo que eu acabei de estou passando é o da semi-definitiva. O do liso perfeito eu só aplico uma vez, tá? O passo 2. Porém, contudo, o liso perfeito, eu não consigo atingir um liso perfeito, cabelo alisadinho, lambidinho, escorridinho, bonitinho, se um cabelo for afro, se um cabelo for crespo, sem ter essa reaplicação, tá? Então, quando eu faço a reaplicação desse produto, eu estou sobrepondo uma força na outra. Eu estou fazendo essa força duplicar. A gente não consegue diluir uma força em 50% quando a gente mistura
a força de uma progressiva, por exemplo, com uma máscara ou água, né? A gente consegue diluir essa força. No caso da semidefinitiva, eu estou potencializando essa força. Eu estou duplicando, eu estou dobrando essa força. Então, eu consigo um liso perfeito em qualquer tipo de estrutura. Beleza? Entenderam aí o que é um alisamento compactado para um alisamento não compactado, né? E quando eu uso o defrisante, que eu vou fazer a escovação, mas não é uma escova normal, é uma escova terapêutica. Eu tenho um alisamento saudável, perfeito e saudável, não compactado, sem transformar essas 3 etapas do cabelo em uma única etapa. Elas ficam preservadas, 3 partes do cabelo, as 3 fases do cabelo, ela continua intacta, ela continua na sua estrutura, a fibra continua na sua estrutura original, tá? Por quê? Porque também quando eu uso o termoativado, esse tipo de alisamento, que eu vou fazer a terapêutica em seguida para poder passar a chapinha, eu consigo diminuir a temperatura da chapinha. Ou seja, eu já não preciso trabalhar com a mesma temperatura de chapinha que eu trabalhava antes desse novo método. Por exemplo, um alisamento que eu fazia antes, numa temperatura de 250 graus Celsius ou 480 F, eu precisava fazer em cabelos crespos, passar 4 vezes, porque a chapinha que eu uso é a lisa extreme e ela me reduz de 15 passadas para 4, tá? Só que quando eu comecei a usar este novo método com o termoativado antes da escovação, antes da chapinha, fazendo a escova terapêutica junto, eu consegui diminuir essa temperatura para 200 graus Celsius ou 375 F. Alguma chapinha 380, tá? Eu consigo diminuir significadamente essa temperatura. Então, eu não produzo, eu não crio um alisamento compactado, beleza? Porém, contudo, eu preciso realizar a escova terapêutica. E aí, quando eu fiz também o trabalho, que eu fiz cabelos e postei, todo mundo perguntou, eu quero qual é esse produto, é novo, é lançamento. Escova terapêutica, gente, é um procedimento de escovação, não é produto, tá? É um método de escovação que me dá uma escova, beleza? Onde a diferença demora um pouco mais, porém, contudo, numa escova terapêutica, por exemplo, você pode cobrar R$100, né? R$80 para fazer uma escova terapêutica num cabelo razoavelmente longo, médio por aqui. Por quê? Porque essa cliente, ela vai ter um cabelo por mais tempo, né? Escovado por mais tempo, obviamente que se ela lavar, ela vai conseguir ainda ver depois o brilho e a selagem dessa cutícula. Ele pode não ficar modelado como ela fez no mesmo dia, mas ele vai continuar com a mesma cutículazinha seladinha, bonitinha, sem o uso da chapinha e sem expor essa fibra a uma alta temperatura, tá? Porque eu consigo intercalar o jato quente com jato frio e assim eu consigo moderar ou controlar a temperatura e passar a temperatura de forma correta para que essa fibra seja selada sem que eu retire o tratamento que eu fiz, se for no caso de um tratamento, ou sem alterar a minha progressiva, por exemplo. Tá bom? Todo mundo entendeu aí? Até aqui todo mundo entendeu? A progressiva tem um poder de alisamento com um selamento maior no meio e pontas.
por ser mais propício à porosidade, é melhor que na parte próxima à raiz? Hã? É melhor do que na parte... Josivaldo, liga o teu áudio, eu não entendi a tua pergunta. Liga aí, por favor. Passa rapidinho. Passa rápido. Eu não entendi, Josivaldo. Liga o teu áudio. Eu falei assim, Sayuri, por ser um cabelo assim, imagina um cabelo de comprimento assim, longo, né? Ele tem mais porosidade, assim, a pergunta é essa, se esse selamento fica melhor, meio pontas, do que mais próximo à raiz. Por ele ser mais poroso, o progressivo tem esse poder de mais selamento no cabelo mais poroso, a minha ideia é essa. Tu vai conseguir um liso por igual, né? Um resultado estético por igual, a saúde desse fio por igual, se você for fazer a etapa do pré-tratamento, que é agora que eu vou falar dele, tá? Sim. A semi-definitiva, gente, eu faço em qual tipo de cabelo? Cabelo crespo, cabelo afro, cabelo muito cacheado ou muito resistente, por mais que ele seja ondulado, mas ele seja muito grosso, que tu perceba que ele tem uma resistência maior, eu vou fazer igual eu fiz até aqui, tá? E aí... Porque, vê só, eu tenho trabalhado, assim, nas minhas progressivas, agora que eu trabalho com a chanceler, né, desde janeiro para cá, aí o que acontece? Eu sempre faço, por exemplo, o cabelo a primeira vez, eu faço ele só uma vez, e daí eu já só consigo fazer raiz. Eu tenho um resultado muito bom com a progressiva. Todos esses cabelos que eu fiz até hoje, eu também só retoquei a raiz. Mas aí é que está a diferença do alisamento compactado. Entende? Qual é a diferença do alisamento compactado para esse método de alisamento saudável? Posso ter uma durabilidade menor, porém, contudo, eu tenho uma fibra e uma estrutura capilar mais saudável, que eu possa depois estar trabalhando uma transformação de uma mecha, por exemplo. Entende? Então, a compactação, eu não tenho essa possibilidade 100% seguro. 100% eu não tenho. Eu posso ter, se esse cabelo for mais grosso, eu posso ter, sim, a possibilidade de fazer uma mecha de boa sem esse cabelo arrebentar. Porém, contudo, ele pode não arrebentar a primeira aplicação de hipodescolorante, a segunda, mas na terceira ele vai começar a se quebrar. Aí é quando você percebe que o cabelo ele não está todo por igual, que tu vai abrir a cabeça da cliente, por exemplo, tem cabelo mais curtinho, tem cabelo mais longo, tem cabelo por inteiro. Vocês já pegaram cabelos assim? Às vezes é por conta da compactação de alisamento, né? E a gente fala de alisamento saudável. Tu não vai deixar de oferecer para a tua cliente, por exemplo, um liso saudável, um alisamento perfeito. Porém, contudo, tu vai estar oferecendo para a tua cliente um alisamento mais saudável. Eu sempre passo para elas que eu primeiro faço as mechas, depois eu venho com a progressiva, né? Porque não tem essa ideia mais de que a pessoa não pode ser loura e liso. Dá sim. Sim, não tem mais. Só que hoje no mercado nós temos 2 tipos de alisamento, que é o que eu estou falando para vocês desde o início. O alisamento compactado, onde eu transformo as 3 fases do cabelo ou as 3 divisões do cabelo numa única divisão. Lembra que eu dei o exemplo do copo derretido com 2 bolinhas, uma de cada cor? Ele se transforma num só. E o alisamento saudável, terapêutico, né? Que inclusive eu o batizei como alisamento terapêutico. Por quê? Porque eu incluo no meu procedimento a escova terapêutica, que ela vai me proporcionar que eu faça a diminuição de temperatura da minha chapinha. Lógico, lembrando que com o uso disso aqui, tá? Tem que ser o termoativado, não pode ser o leave-in.
tem que ser o defrisante termoativado, beleza? Fiz toda a escovação desse cabelo, vou separar essa mecha em meio centímetro de espessura e vou passar essa chapinha. Se eu trabalhava com uma temperatura de 230 graus, eu consigo baixar para 180, 200 no máximo, tá? Se eu trabalhava com uma temperatura de 250, eu consigo trabalhar um alisamento perfeito, mas numa temperatura de 200 a 210 no máximo, entende? E aí eu não vou precisar passar, mas eu diminuí a temperatura, saiu, peraí, mas eu vou ter que passar mais vezes, tu não vai precisar passar mais vezes. Essa é que é a mágica da coisa. Quando a gente faz a escova terapêutica, eu passo no máximo 6 vezes por mecha. É máximo estourando, porque a maioria que eu já fiz com 4, 5. Tem uma outra pessoa que fez o mesmo curso, a mesma especialização, que ela passa 3, 4 vezes no máximo. Entende? Então, quando tu não faz a compactação dessa fibra, tu tem um alisamento perfeito, porém, contudo, tu tem um alisamento saudável, onde tu não modificou as estruturas dessa fibra. Tu preservou a estrutura capilar dessa cliente, né, e dando a ela exatamente aquilo que ela queria. Não somente como é que eu falo, o efeito visual, né, o sensor visual, mas também o sensor tátil. Porque quando ela for tocar nesse cabelo, esse cabelo vai estar liso, macio ao extremo, brilhoso triplicadamente, porém, contudo, saudável. Essa é a diferença de você incluir uma escova terapêutica, um alisamento hoje, tá? E aí, galera, depois que eu passei todinha a chapinha no cabelo todinho, eu espero ele esfriar e vou lavar com kit fios hidratados ou kit mandioca. Se você quiser usar aqueles kits de manutenção ali, pós-progressiva, né, que é o Big Mesh Camarim, pode lavar. E é nessa lavagem de finalização é que eu vou esfregar, e esfregar assim, né? Vou higienizar bem este couro cabeludo, tá? Não preciso outra coisa, gente. Pelo amor de Deus, que eu descobri, eu quase piro. Eu não preciso passar shampoo no fio. Na verdade, o shampoo, ele age como uma água micelar, por exemplo, que eu passo no rosto para retirar e remover toda a impureza, e ele vai agir no couro cabeludo. Então, eu só vou aplicar esse shampoo no couro cabeludo, ou seja, na raiz do meu cabelo, vou higienizar, e essa espuma que vai se criar é que eu vou puxar para a haste capilar, para a meia ponta do cabelo. Beleza? Até hoje a gente já desperdiçou tanto produto, tanto shampoo, sem ter nem para quê, né? Sendo que vai fazer o mesmo efeito. Se você souber fazer uma boa higienização, ele vai higienizar perfeitamente, tá? Eu não preciso, já vi gente jorrar assim, ó, o shampoo no comprimento, né, no fio do cabelo, onde a gente tem que, na verdade, aplicar só no couro cabeludo e a espuma trazer para a haste. Até aqui todo mundo me entendeu? Todo mundo me entendeu? Escrevam aí no chat. Outra coisa, para esse tipo de cabelo que o Josivaldo descreveu, cabelo poroso, um cabelo sensibilizado, qual vai ser a diferença? Eu posso fazer o mesmo procedimento da semidefinitiva, só que antes, né, eu não lavei com zera, a primeira lavagem, as 2 primeiras lavagens não foi com zera, aí eu vou massagear ali o fio, enluvar ele, 2 minutinhos, do mesmo jeito, sem esfregar couro cabeludo, apliquei 2 vezes o shampoo, fiz a lavagem bonitinho, e aí eu vou retirar esse excesso de água do cabelo na toalha. E aí o cabelo vai estar poroso, certo? E aí é que vai entrar esse lindão aqui, ó. A gente vai fazer uma mistura do DTX, a mesma medida do DTX carbono,
para a mesma medida de máscara de mandioca, ou a máscara Big Mask azul, ou a máscara de óleo de coco, tá? Se este cabelo estiver bem sensibilizado. Se esse cabelo só estiver com uma porosidade razoável, né, que você não quer piorar essa porosidade, você não quer sensibilizar ainda mais, faz uma mistura da máscara de mandioca com a máscara Big Mask azul ou a máscara de coco. Eu fiz com a da Big Mask azul e o resultado ficou perfeito, tá? Vou fazer a mesma medida. Se eu colocar 10 gramas de DTX, 10 gramas, né, de máscara de mandioca, 10 gramas de máscara de mandioca, 10 gramas de Big Mask, enfim, é a mesma medida. E aí eu vou aplicar somente aonde estiver poroso ou sensível, tá? Vai aplicando, deixa agir ali 15, 20 minutos, e aí você vai enxaguar esse fio, para depois fazer todo o procedimento de aplicação do passo 2. Você precisa fazer este pré-tratamento, entende? Para quê? Você vai devolver para na hora de você fazer a chapinha, né, que é a última selagem, mesmo que tu faça a escova terapêutica, mas tu vai ter que fazer a finalização com a chapinha, na hora que tu for fazer a finalização com a chapinha, você não tirar o que já não tinha ali. Quando eu não faço o pré-tratamento, eu acabo tirando o que não tem. E aí, o que acontece? Vai ficar liso, bonitinho, chapadinho, mas na hora que essa cliente for lavar o cabelo em casa, por mais que ela use o nosso produto de manutenção, esse cabelo, aonde estava sensível, que sofreu o excesso de calor, ele vai estar mais sensibilizado ainda. Ele vai estar ressecado, ele vai estar naquela aparência de cabelo palha. Já viram aquele cabelo palha, assim, que falta quebrar? Quando eu faço o pré-tratamento, eu já devolvo, por isso que eu falei no início, eu coloco para depois tirar, né? Porque aí eu não mexo nessa estrutura e eu não consigo retirar por completo, se eu trabalhar na temperatura correta, beleza? Então, eu vou deixar agir lá 20 minutos, 15 minutos, enxago bem ele, vou enxaguar, e aí eu vou passar para secagem e aplicação do passo 2, e daí em diante é a mesma coisa que eu falei até agora, tá? Se tiver de reaplicar, faz a reaplicação. Isso serve também para o liso perfeito, normal, tranquilo, tá? Se o cabelo for poroso, agora, gente, pelo amor de Deus, não é porque eu estou falando que tu vais fazer um pré-tratamento, que eu vou pegar qualquer bucha que vier no meu salão. Se o cabelo tiver emborrachadíssimo, tu tá vendo que não tem condições nem de jogar água ali, que o cabelo vai se desfazendo no seu lavatório, não faça. Não faz progressiva, não faz coloração, não faz nada, por mais que o produto tenha qualidade excelente. Você precisa fazer um cronograma capilar antes. E o que é o cronograma? Uma fase de tratamento para reconstruir essa fibra. Mas lembra sempre, também não adianta eu fazer um tratamento de reconstrução com DTX, por exemplo, e finalizar com uma chapinha. Sendo que vocês mesmo escreveram aí, né? Quantos graus mesmo é que a queratina suporta de temperatura? Reescrevam aí, por favor. Queria espirrar, mas não saiu. 50 graus. Uma chapinha, por menor temperatura que a gente coloque, ela chega a 150. É praticamente o triplo disso. Então, eu posso finalizar com escova terapêutica. Gente, vocês viram o cabelo que eu fiz de coloração, que era um meio louro médio, que ele tá até enroladinho para... Era aqui, ó, curtinho aqui. Eu vou postar de novo no grupo. Aquele cabelo eu só fiz um tratamento e a escova terapêutica. Fiz a coloração, obviamente, né? E depois eu fiz a aplicação do DTX carbono
finalizei com condicionador, fios hidratados e fiz a escova terapêutica. Você diz que aquele brilho é de uma escova? Quem viu ela, jurava que ela tinha feito chapinha e modelado na chapinha. Só que aquilo foi uma escova terapêutica. Então, você consegue preservar o teu tratamento e essa cliente vai perceber a diferença, porque às vezes a gente fazia o tratamento no salão, a cliente ia, lavava em casa, 2 lavagens, pronto, cadê o tratamento? Às vezes não durava nem 2 lavagens. Eu já ouvi relatos de pessoas assim, né, que vieram de outros espaços, porque chegava em casa, lavava o cabelo, sumiu, todo o brilho, sumiu tudo. Por quê? Provavelmente a pessoa fazia, né, a finalização na chapinha. Eu nunca finalizei na chapinha, porém, contudo, eu sempre finalizei com escova normal, escovação normal, e a minha escovação normal, eu uso a temperatura normal do secador. Eu não tinha esse controle de temperatura, entende? E hoje, com a escova terapêutica, eu tenho esse controle. É por isso que eu falo, demora um pouco mais, porém, contudo, tu tem um resultado excelente. Quem foi no workshop, né, e está praticando, que manda para mim os resultados aqui em Manaus, é outra coisa, não tem nem o que discutir. O resultado simplesmente é extraordinário, tá bom? Até aqui todo mundo entendeu? O protocolo da semidefinitiva para um cabelo, né, saudável, e o protocolo da semidefinitiva para um cabelo que está sensibilizado ou poroso. Eu preciso fazer esse pré-tratamento. Minha língua enrolou aqui. Entenderam? Tem um protocolo dessa escova terapêutica, Elisete, é só vendo, mano. Só vendo mesmo. Porque por mais que eu tente explicar na live, acho que umas 2 lives atrás a gente falou só desse procedimento, como tirar esse cabelo da forma correta, como segurar essa escova da forma correta, intercalar a temperatura quente com a temperatura fria, quantas vezes, né, eu passo a quente, a escova, 3 vezes a temperatura quente, 3 vezes na temperatura fria, e assim eu vou intercalando, tá? Eu consigo um efeito de chapinha na escova terapêutica, deixando a minha raizinha bem bonitinha, não a raiz alta, né? Mas para isso a gente precisa treinar. Qual é a escova usada para uma escova terapêutica? Escova, por exemplo, de cerdas duplas, que é a cerda natural com aquela cerda artificialzinha, né? Parece um plásticozinho, e onde o revestimento da escova, esse revestimento da escova, não seja inox, não seja de metal, tá? Ele precisa ser de madeira ou de plástico. Porém, contudo, se tu não tiver essa escova, você vai intercalando com jato frio, tá? Consigo fazer só no jato morno? Consigo. Porém, contudo, demora um pouquinho mais. Beleza? Mas para quem vai treinar, gente, é até melhor, que aí tu não corre o risco de queimar esse couro cabeludo. Aí, Adriana. Gente, essa mulher, ela é demais, olha. Como eu vou falar, ó. Gente, vocês vão segurar, tracionar, prender o cabelo aqui, o dedinho aqui, ó, no cabelo, tá, ó. Estão vendo? Conseguem ver? E eu não faço isso aqui, ó, tá? Eu não faço essa voltinha que geralmente as pessoas fazem. Eu prendo aqui e deixo o cabelo solto, ó. E aí, na hora de secar, eu vou sempre estirar esse cabelo num ângulo de 45 graus, tá? Só vou sempre estirar. Primeiro, eu se prendo aqui, para que eu consiga secar bem essa raiz, e depois, sim, eu puxo para o restante do cabelo. Aí eu posso pôr a escova por dentro, aqui embaixo,
que eu não vou conseguir deixar esse cabelo alto. Mas eu não faço isso, ó, tá? Eu não passo essa volta, esse cabelo por cima da escova. Nunca, jamais. Sempre deixando ele liso, reto. A estiragem desse cabelo, ela é muito importante para que o teu resultado, não só da escova terapêutica, como do alisamento, seja perfeito. Outro detalhe, outra dica que eu vou dar para vocês, na hora do alisamento, você vai dividir esse fio, ó, você deixa o máximo alinhado possível e prende. Já viram? Antes eu fazia isso aqui, ó, enrolava o cabelo, fazia um coquezinho e pumba aqui, prendia, né? Fazia uns coquezinhos e prendia com a piranha. Não faça isso. Deixe ele o máximo reto possível, tá? Prende aqui do ladinho. Quando você for separar essa mecha, mesma coisa. Essa mecha que sobrou, você deixa só assim para cima e prende com bico de pato. Evita enrolar, fazer isso aqui, ó, no cabelo e prender. Por quê? Você está tirando um cabelo de uma estrutura enrolada e está promovendo uma estrutura lisa, correto? Todo mundo está me entendendo? Sim ou não? Eu estou promovendo, tirando um cabelo de uma estrutura enrolada e proporcionando para ele uma transformação para uma estrutura lisa. Então, o cabelo, querendo ou não, ele está recebendo uma nova informação quando eu aplico o produto, tá? Então, se eu até quiser, no tempo de pausa, quiser estar alinhando com o pente a cada 20 minutos, 10 minutos, eu posso estar alinhando. Quanto mais eu fizer isso aqui, melhor, tá? Segunda dica, né? Deixar ele sempre úmidozinho com a água e o produto. Porém, contudo, quando eu faço isso daqui para prender o cabelo e separo as mechas, eu estou passando algum tipo de informação nova para esse cabelo fazendo isso aqui, ó. Prendendo? Sim ou não? Ele vai estar recebendo a informação que ele tem, desde a existência dele, desde a formação dele, que é ele ser enrolado. Então, eu não posso de jeito nenhum fazer isso aqui, porque senão eu vou estar continuando passando aquela informação que ele já sabe, que ele já tem. Então, eu preciso não enrolar. Dobra assim bonitinho, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Eu não enrolo, eu só separo, jogo a mecha para cima e prendo com bico de pato. Dá um trabalhinho no começo, até acostumar, dá. Mas depois que você acostuma, você não consegue mais fazer isso aqui, ó. Enrola e prende, enrola e prende. Sugiro a vocês também que comprem isso daqui, ó. Bico de pato, tá? Esse daqui, ó, gente, ele é móvel aqui em cima, tá vendo, ó? Então, ele se acopla, né, à estrutura da grossura da mecha, tá? Ele não é reto. Esse aqui é melhor. Melhor do que você fazer com piranha. Porque a piranha, por mais que tu faça essa separação e não enrole e prenda, ela vai caindo, tá? Então, o bico de pato, ele já prende melhor. São duas dicas que vão fazer uma diferença imensa no resultado do teu alisamento. Alisamento saudável, lembrando, tá? Polegar, mas eu acho que vou deixar o meu pichain. Essa Adriana é gaiata, né, gente? Gente, até aqui todo mundo entendeu. E, mais uma vez, eu vou passar aqui rapidinho para vocês a composição química capilar, tá? Abreviadamente, ou, né, se você ler as iniciais de cada composição,
na vertical, ou não sei como é que fala, assim, em pé, você vai ler chons, tá? Deixa eu ver se consigo passar aqui para vocês. Não está dando. Ó, CHONS, que são as iniciais, né, da composição química capilar, beleza? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. São essas cinco bases aí, ó. Carbono, cerca de 45 a 51% da nossa estrutura capilar é feita de carbono, tá? E aí o hidrogênio, cerca de 7%, o oxigênio, cerca de 28%, o nitrogênio, cerca de 15% e o enxofre, cerca de 5%. Porém, contudo, o oxigênio e o hidrogênio, juntos, eles se formam a água, né? Então, a primeira coisa mais forte no cabelo, onde tem mais propriedade, é o carbono, que é cerca de 45% a 51%, e o enxofre, cerca de 32%, 33%, a água, cerca de 32%, 33%. Por quê? Você junta o oxigênio com... Não, Nayara, por nada. Com o oxigênio, tá? E assim eles formam a água. Ou seja, a segunda coisa mais importante do cabelo é a água, né? E a gente consegue fazer a reposição hídrica com cosméticos que eles consigam sugar melhor a água, né, a umidade relativa do ar, tá? E aí, ó, gente, proteínas estão envolvidas em aproximadamente todas as funções do corpo. Todas essas funções requerem algum tipo de proteína específica, que é feita de unidades chamadas aminoácidos. Eu consigo fazer a reposição de carbono com produtos, né, altamente nutritivos e reconstrutivos. A parte da água, né, que é a mistura que é a soma entre o oxigênio e o hidrogênio, eu consigo fazer a reposição de água desse fio ou dessa estrutura com produtos, né, que são para hidratação, beleza? E eu consigo fazer toda a junção entre carbono, oxigênio, hidrogênio e o nitrogênio, eu consigo fazer toda essa reposição com produtos que têm, ou com aminoácido, reposição de aminoácidos, tá? Aminoácidos são unidades que formam as proteínas e atuam reparando as estruturas danificadas do cabelo e servem como nutrientes para a formação do fio. Os mais importantes aminoácidos, no caso, são a cistina, que tem a forma estável de um aminoácido que contém enxofre, a cisteína, nutriente que combate o envelhecimento precoce cutâneo, proporcionando resistência e solidez ao cabelo. Metionina, que dá condicionamento ao fio. Arginina, citronina e filagrina ligam as fibras de queratina. A queratina é uma proteína fibrosa, insolúvel, e que faz parte de uma classe de proteínas estruturais chamadas de filamentos intermediários, que formam os componentes estruturais das células de muitos tecidos, incluindo a epiderme, ductos sudoríparos, folículos pilosos e etc., sendo o principal componente orgânico natural do cabelo, tá? É composta por 18 aminoácidos interligados por pontes de hidrogênio, salinas e de sulfeto. A vitalidade e a aparência dos cabelos dependem da integridade, do teor de umidade e distribuição de cargas elétricas alocada ao longo das fibras queratinizadas.
Então, eu consigo restaurar ou reconstruir uma fibra danificada quando eu fizer uma reposição de aminoácidos, tá? Deixa eu desligar aqui. Nos quais eu já citei aí, né? E a queratina, para muita gente que não sabe, ela é formada por 12 aminoácidos, tá? Aliás, por 18 aminoácidos. Há duas formas diferentes de queratina nos folículos pilosos. Queratina mole, ou conhecida como queratina beta, que cobre a pele como um todo e a medula dos pelos. E a queratina dura, que é a alfa, contém mais cistinas e ponte de disulfeto, ou ponte de enxofre, né? Somente existem no córtex e cutícula do pelo, ou seja, o nosso cabelo, a nossa estrutura capilar, ela contém essa queratina, né, dura, tá? Que é a queratina alfa. Os pelos e nas placas das unhas do dedo do pé e da mão. Queratina dura é sólida e não descama. Desmembramento químico, bom, eu já falei sobre esse desmembramento químico, né, que é 45% a 51% de carbono, mais água, que é o hidrogênio e o oxigênio junto, que dá cerca de 35%, 15% de nitrogênio, mais ou menos, e 5% de enxofre. Isso daqui, gente, eu quis falar justamente, tem mais um pedacinho aqui, ó, o enxofre desempenha funções importantes. É o fator de crescimento e amadurecimento, estabelecendo resistência ao fio. Ele tem a ação anti-infecciosa contra fungos e bactérias, antisséptica e desintoxicante. Então, para quem não sabe, acha que o enxofre só aquela camada de enxofre é só para manter esse cabelo inteiro, tá errado também, tá bom? Por que eu quis falar sobre essa composição química capilar? Por conta desse produto aqui, que eu já tinha dito, né, que a Adriana me fez uma pergunta, Adriana Pimentel, se o nosso DTX carbono era um tratamento ou ele era um produto químico, ou ele tinha alguma química nele, tá? Ele não é um produto químico, ele é um tratamento onde ele vai repor aminoácidos perdidos, né, seja em procedimento químico, enfim, ou uso excessivo de calor, como chapinha, secador muito elevado, e ele vai tratar, no caso, restaurar essa fibra. Porém, contudo, ele também trata a porosidade do fio. Mas a gente sabe que, né, depois do carbono, a segunda maior importância do cabelo é a água, né? Então, nós precisamos não só repor aminoácidos, como nós precisamos também fazer uma reposição lipídica, que é uma boa nutrição, e uma reposição de água, que é a hidratação, para que assim eu consiga, sim, ter um fio 100% recuperado. Tá? O carbono em si, o DTX carbono, ele recupera em até 80% de uma fibra, né? A força de uma fibra, a resistência de uma fibra. Só que vocês acabaram de ouvir a composição química de um cabelo. Então, ele não tem só força, ele precisa de emoliência, ele precisa de maleabilidade, porque se ele tiver só rigidez, ele se torna um fio quebradiço, tá? E às vezes a quebra não é nem corte químico, às vezes é quebra por excesso de rigidez, por falta de emoliência nesse fio, e aí só no ato de pentear você vai estar tracionando esse fio, né? Fazendo como é que eu vou falar? Esse ato de pentear aqui, ó, você vai estar forçando um fio que já está rígido e ele acaba se quebrando. Às vezes, só de você amarrar num coque, fazer um coquezinho, ele também se quebra, porque ele só tem rigidez e ele não tem emoliência. Beleza? Até aqui todo mundo me entendeu sobre o novo método,
sobre o que é um alisamento compactado, o que não é um alisamento, um alisamento compactado, né? Um método novo de alisamento saudável, porém, que te oferece um liso 100%, um alisamento 100%. Tem alguma pergunta aí? Por acaso você tem algum vídeo de passo a passo para enviar da semidefinitiva? Valsqueira, eu só tenho o protocolo dele em PDF. Tá? O vídeo eu até tinha, mas eu acabei perdendo do meu celular. Deixa eu deixar aqui meu número para você. Já está lá, não está no Face, Mil? Eu não sei. Val, dá uma olhada no Facebook, que eu fiz uma live, marquei para ficar salva, né? Aí eu, por si só. Então, a resposta que dei, que essa reposição através do aminoácido contém no produto. É porque, assim, ó, para te repor o carbono existente já na estrutura do cabelo, para você conseguir, como é que eu vou falar, reconstruir essa parte do cabelo, você precisa de ter aminoácidos. É por isso que bem aqui, ó, bem aquizinho, está escrito que ele contém aminoácidos e carbono ativado, né? Então, eu consigo restaurar ou reconstruir essa fibra, lembrando, né, abrir parênteses, lembrando que eu preciso também repor, né, água e óleo, tá? A parte hídrica e lipídica do cabelo, tá bom? Então, eu não estou repondo o carbono, eu não estou fazendo reposição de carbono, eu estou fazendo uma reposição de aminoácidos, uma reconstrução, estou reconstruindo essa fibra danificada, entende? Por isso que o DTX carbono, quando eu vou vendê-lo, eu vendo como reconstrução, eu não vendo como uma reposição de carbono ou uma máscara de carbono. Embora, né, como é que eu vou explicar para vocês? Não é a ilusão, mas quando eu leio a composição química do cabelo e eu vejo que a maior parte, a parte mais importante da saúde ou da estrutura capilar é o carbono, e quando eu leio que uma máscara tem esse nome, provavelmente todo ser humano que realmente estudou, ele vai dar a resposta que tu deu. Eu estou repondo aminoácidos, porque é o aminoácido que vai religar ou vai fazer essa reconstrução nessa fase onde o carbono ocupa a maior porcentagem da estrutura capilar. E, pasmem, não é todo mundo que sabe que o cabelo tem carbono, tá? Todo salão, já fui em salão grande, já fui em salão pequeno, já fui em salão chiquérrimo, que eu fiz essa pergunta, qual que era a composição química do cabelo, e todo mundo não soube me responder. A maioria dizia, é a queratina. Qual é a parte mais importante do cabelo? É a queratina, mas de que a queratina é feita? Aí é que está o negócio. Como é que a queratina ela é criada? De que ela é composta? E aí, todos os profissionais, sem brincadeira, gente, fui em salões chiquérrimos, onde um corte é R$150 e a pessoa não sabia que queratina era composta por uma junção de 5 elementos, ou de 5 nutrientes, ou de 5 composições, aí, 5, enfim. Né? A pessoa pensou que a queratina já era, tipo assim, é só a queratina, abriu o cabelo, estava ali, queratina. Não é assim. Para ela ser composta, para ela ser criada ou ser feita, ela tem que ter, né, essa composição química aí, que é do carbono, enxofre, né, oxigênio e hidrogênio. E o nitrogênio junto. Beleza? Até aqui, mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar, já demos 1h30 aí, já temos 1h30 de treinamento.
né? E eu costumo sempre dizer que não tem como tu fazer um bom treinamento de produto com apenas 40 minutos, tá? Principalmente quando você está trazendo, né, uma novidade ou algo novo, e é provado tudo que foi falado aqui para vocês, é provado cientificamente, beleza? É um detalhe também, gente, vocês sabem a quantos graus a água ela se evapora? Vocês sabem me responder? Vocês sabem a quantos graus a água se evapora? Ih, vocês estão muito calados. 100 graus, Maurício Oliveira. Verdade. Se a água é uma coisa lógica, se a água evapora a 100 graus, como é que eu vou fazer uma hidratação, por exemplo, com isso aqui, e vou finalizar com uma chapinha pela frente? Se a queratina ela tem a suportabilidade de 50 graus, como é que eu vou finalizar com uma chapinha? Tá? Então, são essas dicas e algumas outras que eu já passei, principalmente sobre óleo no cabelo, o óleo vegetal em si, que tem feito uma diferença tremenda, né, na minha vida, nos resultados que eu tenho proporcionado para minhas clientes desde quando eu comecei essa formação. Então, a mesma coisa eu desejo para cada um de vocês, que vocês tenham mais resultados ainda, né, ainda mais de excelência no salão de vocês e proporcionem para clientes de vocês viverem experiências fantásticas, porque elas vão conseguir ver o tratamento não só por um dia, não só no momento que ela estava ali no salão, mas principalmente no decorrer, né, de todo o tempo dela, né? Principalmente quem faz cronograma capilar. Já bati tanto nessa tecla e vou continuar batendo. Faz um pacote de cronograma e a cliente não consegue ver, e nem você, profissional, consegue ver uma reconstrução ou aquele cabelo de fato e em verdade saudável, 100%. Né? Pô, mas como? Eu fiz um pacote de 6 aplicações e o cabelo ainda está debilitado. São, por muitas das vezes, nós cometermos esse erro, numa finalização errada, né? Muitas das vezes, fazer uma umectação errada, tá? Então, óleo no cabelo, gente, óleo, ele é fotodegradativo. Não pode, ou seja, qualquer tipo de luz, a luz desse anel de luz, a luz ali da minha lâmpada, a luz do sol, qualquer tipo de luz faz o óleo se degradar. Agora, imagina isso no teu cabelo. Vai dar o sensorial visual bonito, né? Mas na hora do tátil, no sensorial tátil, você for tocar naquela fibra, aquela fibra vai estar dura, endurecida. Passou 3 dias da umectação convencional que fazem, vai estar dura, vai estar ressecada. Por quê? Porque o óleo se degradou ali dentro, por conta da luz. Então, são coisas que a gente precisa mudar o nosso costume, as nossas ações dentro de um salão, para que a gente consiga, sim, de verdade, fidelizar as nossas clientes pelo diferencial que a gente tem, tá? Não adianta ter produtos caríssimos e o resultado, né, e as minhas ações, por exemplo, de uma simples finalização, continuar sendo a mesma. Não vai ter resultado do mesmo jeito, tá bom? Então, eu espero de verdade, de todo o meu coração, que eu tenha ajudado vocês. Foi 1h30 aqui falando com vocês. Eu espero de verdade que eu consiga, né, através dessas lives, que eu tenha passado um pouquinho para vocês do que também foi para mim um ensinamento muito grande, né? E como eu falei das outras vezes, para a gente fazer uma especialização dessa, galera, é caro, né? E aqui na Chanceler vocês têm
essas informações gratuitas. Então, não tem esse negócio aí. Já ouvi também o pessoal me falar, Sayuri, tu passa muita coisa. Tu não pode passar tudo assim de mão beijada. Só que eu penso como um conjunto, sabe? A chanceler ela precisa formar profissionais de excelência, formar profissionais diferenciados nesse mercado, que é tanta competição, é tanto produto feito de qualquer jeito, né? A gente falou na live passada sobre produtos que não foram aprovados pela Anvisa, que, enfim, você precisa conhecer muito melhor o teu material principal de trabalho. E qual que é o nosso material principal de trabalho? Vocês sabem me dizer? Porque algumas pessoas que estão na sala, como a Adriana Pimentel, né? Deixa eu ver quem mais está aqui na sala. Tá, nunca, a Angelina Marinho, creio que estava na outra live passada. Acho que o Josivaldo, não sei se estava na passada. Sabem me dizer aí qual que é o nosso material principal de trabalho? Cabelo. Não era para vocês falarem, né? Era para deixar eles falarem. Nosso cabelo, nosso material principal de trabalho, gente, não é chapinha, não é secador, não é tesoura, não é pente, não é produto, é o cabelo. Você precisa conhecê-lo profundamente para que você saiba resolver qualquer tipo de BO. Qualquer tipo de BO. Você consegue resolver e ser independente, se tornar independentes, né? Tanto como das técnicas da empresa, enfim. Se torne independente para que você caminhe com mais segurança com as suas próprias pernas, tá? Eu desejo a todos muito boa noite, muito obrigado por estar até uma hora dessa aqui comigo. E para quem vai para São Paulo, encontro vocês lá no domingo, beleza? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. E boa noite, gente.